Lair, Sim. se eu tivesse que escolher alguma coisa, se eu mudasse para uma ilha deserta, e se eu tivesse que escolher alguma coisa para levar comigo, o que eu levaria comigo? Como medicamento? Como medicamento, como suplemento? Eu levaria ozônio. O ozônio trata 236 enfermidades em medicina há mais de 100 anos, sem nenhum efeito colateral. O único problema com o ozônio é que se o médico não tomar cuidado, ele fica medíocre. Ele não estuda mais, porque ele resolve tudo com ozônio. Ele cura uma hepatite em 10 dias, só com ozônio. Tá? Tem uma epidemia de hepatite em Caio sendo tratada com ozônio. Eu não sou nenhum fã de Cuba, tá? Mas a medicina cubana, que está na frente da brasileira, a Cuba, na Organização Mundial, dá em 39º lugar, o Brasil está em 125º, quer dizer, está bem acima, por incrível que pareça, e como eles não têm dinheiro lá e são pobres, eles instalaram nos 41 hospitais cubanos ozonioterapia. Não interessa o que você tiver, eles tratam com ozônio. Não interessa a sua doença, você já sabe qual é o tratamento, é o ozônio. Todo o sistema público de saúde cubano é na base do ozônio, por ser barato, né? Aí eles puderam fazer isso, porque não precisa ficar comprando remédio. E é impressionante, quando você começa a trabalhar com ozônio, os resultados são os mais fantásticos possíveis. Eu não conheço nenhuma intervenção que seja tão eficaz quanto o ozônio, eu não conheço. Eu fiz o meu ozônio antes de vir para cá, viu? Que bom, é isso aí. É uma das coisas que eu aprendi com o Lair. Porque assim, ó, eu tinha de repetição, eu tinha um herpes de estresse de repetição, Lair, e tinha por causa do clima, que nosso clima que às vezes é frio, às vezes é úmido, às vezes está quente e tal. Vivia gripado. Vivia gripado. Me lembro disso. Lair, desde que eu comecei a fazer suplementação e usar aquilo que você me ensinou, porque como você já falou antes, o médico que trabalha com modulação, antes de mais nada, ele é paciente, da modulação. É verdade. Durante esse ano e meio, para não dizer que eu nunca mais tive nada, eu tive um fim de semana que eu tive uma coceirinha na garganta. Sei. A coceirinha na garganta, quando eu dei a coceirinha na garganta, em seguida eu fiz o ozônio. E foi Não, é impressionante. E tem também o óleo, não sei se você está usando o óleo. O óleo, você pode adquirir já o óleo ozonizado, ou você pode aprender a ozonizá-lo. Então vamos supor, qualquer problema de pele, qualquer micose, resolve com ozônio. Entendeu? E qual é o princípio, vou puxar o assunto aqui, porque a gente estuda bastante isso contigo e eu sei que tu explica de uma maneira sensacional. O princípio do ozônio, por que o princípio do ozônio é o chamado oxigênio nascente. Como o ozônio é O3, na hora que você injeta, fica o oxigênio e sai o chamado oxigênio nascente. Esse oxigênio nascente, ele é bactericida, ele é fungicida, ele é virucida, ele mata parasita e ele leva o oxigênio. E muitos problemas crônicos, as doenças crônicas, a grande maioria é por problema na mitocôndria, é uma mitocondriopatia, por deficiência de oxigênio. E quando você injeta esse ozônio, e ele vai sistemicamente, ele vai nas mitocôndrias que estão faltando oxigênio. Por isso que tem essa melhora geral, entendeu? Que pode ser feito, então, preventivamente. Preventivamente e terapeuticamente. Pessoas que têm problema de coluna, que têm problema de joelho, já vi melhorar, coisa que você fala, como é que pode, já está calcificado, não interessa. O ozônio ele tem uma capacidade de destruir fibrose. Você pega pacientes, por exemplo, que tem a doença o pênis enverga, né? Peyronie, doença de Peyronie, aí não tem nada que resolve. Você injeta ozônio, aí aquilo vai voltando, porque aquela fibrose que ficou do Peyronie, aquilo vai sendo destruída com ozônio e ele volta. Eu resolvi lesões articulares, lesões tendinosas com ozônio impressionante. A minha mãe voltou a subir escada, né? Sabe quem é que usa isso aí? Assim, os atletas do tênis, por exemplo, o Nadal e o Djokovic falaram isso em público. Sim. São a primeira linha do tênis, né? Porque os caras se lesionam muito. A competição esportiva, maior competição esportiva do mundo, chama-se Tour de France. Tour de France são 19 dias de corrida. Eles andam, sobem, descem morro, etc., de bicicleta. 12 horas por dia. O Lance Armstrong, ganhou 7 anos seguidos, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 7 anos seguidos, ele ganhou a maior competição esportiva do mundo, que é a Tour de France.
Com um detalhe, ele tinha câncer de testículo e ganhava. Aí eu digo o seguinte, por que ele tinha câncer de testículo que ele ganhava? Como assim? É o seguinte, o médico que tratava dele usava ozônio para tratar o câncer de testículo. E ele deve ter aprendido que se ele fizer ozônio retal, a capacidade física dele aumenta. Você pega um cavalo pangaré, você injeta ozônio no ânus dele, no reto dele, ele ganha a corrida. Então eu conheço muitos amigos que ganham dinheiro, e não pega o antidoping, não pega, que é ozônio, é oxigênio. Entendeu? Então o Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo com câncer de testículo, apesar do câncer do testículo, e ganhou 7 vezes seguidas. E eu tenho a explicação para você, porque ele fazia ozônio retal. Para tratar câncer e para prevenir metástase. Para tratar e para prevenir. E para atividade física intensa. Então, por exemplo, o sujeito vai subir, vai para os Alpes, vai subir. Se ele injeta ozônio, a capacidade de resistência dele é outra. Nem se compara. É incrível. Porque quando eu faço ozônio e vou jogar meu tênisinho, entendeu? Você nota a diferença, né? É brincadeira. Não, é brincadeira. Você tem a sensação que você tem ar aqui assim, né? É impressionante. É uma coisa. E para tratamento, esses que você falou de pele, o pessoal faz muito também a hidrozônio, né? A hidrozônio, que é também muito boa, que é aprovada, tudo pela Anvisa, tá? A hidrozonoterapia é ozônio na água. Eu tenho, há uns 10 anos, eu tenho na minha casa uma banheira, um jacuzzi, onde eu e a minha esposa, toda noite que eu estiver em casa, antes de nós dormirmos, nós entramos no jacuzzi e tomamos um banho de ozônio. Isso é sagrado, entendeu? Toda noite, ontem à noite tomamos. E se nós não dormimos sem tomar um banho de ozônio. Então a gente vai, aí não tem negócio de celulite, não tem nada. Para a mulher, então é espetáculo. A hidrozonoterapia. E semanalmente o ozônio como tratamento mesmo. Como profilaxia. Profilaxia. E como tratamento, quem tem, por exemplo, hepatite C, hepatite B, tudo isso. Autoimune. Doenças autoimunes. O próprio AIDS, baixa carga virótica. Eu diria que cura, mas você tem que fazer com uma certa frequência. Existem trabalhos na literatura mostrando que negativa a AIDS, o ozônio. O pessoal fica meio descrente por falta de conhecimento. É falta de conhecimento, exatamente. Eu me dedico a buscar conhecimento. Se me permite falar o que eu vou falar aqui. Com exceção do vestibular de medicina, que eu tirei 2º lugar, tudo que eu fiz até hoje eu tirei primeiro. Quer dizer, eu sou estudioso. E hoje eu estudo medicina mais do que na época para o vestibular, para você ter uma ideia. Hoje eu cheguei aqui de manhã no hotel, eu estudei, o dia inteiro eu estudei medicina, aqui no hotel, estudando medicina. Amanhã eu vou para Belém, o dia inteiro eu vou estudar medicina. Eu estou sempre estudando. Então, o que está faltando é buscar essa informação e trazê-la. Porque tem uma frase, que eu não lembro agora o autor, que é muito forte, que diz assim, o futuro já chegou. Só que ele não é igualmente distribuído. Quer dizer, o conhecimento está aqui, entendeu? O conhecimento está aqui. Só que às vezes a pessoa não colocou a mão nele. Quando você não sabia nada de ozônio, você não sabia que existia, você não podia usar, porque você não sabia. Na hora que você aprendeu, você fala, bom, agora eu tenho, então agora eu posso usar. Então os conhecimentos vão chegando e você vai aplicando. Isso faz a diferença. O que eu costumo dizer para os pacientes que muitas vezes perguntam para a gente, Léo, o médico hoje em dia, ele não tem mais como mentir ou como sonegar conhecimento, né? Porque se o paciente acessar ali o Google acadêmico, que é o que você vive frisando, né? Que é o Google científico. Acessa ali, quer dizer, olha, eu estou te falando que isso é assim, 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 assado. Acessa ali, tem inúmeros trabalhos publicados a respeito. Agora, isso aí parece que, não, parece que, pelo amor de Deus, pessoal, médico parece que não dá para fazer. E a gente escuta tanta coisa, né? O bom hoje é que o paciente chega no consultório médico, muitas vezes sabendo da doença dele mais do que o médico. Isso não tem retorno, tem que ser assim. O médico que achar ruim porque você está dando opinião, ele está com medo do seu conhecimento. O médico hoje ele tem que estar preparado para aprender com o paciente. Porque com a internet, houve uma democratização do conhecimento. Essa é a verdade.